E aí, gremistas? Metemos 2-0 no Cruzeirinho aí. O que importa é o resultado valeu, 3 pontos. Tivemos a ausência do Michael e do Luan, que na minha opinião prejudicou muito, porque são condutores de bola, são os caras que mais podem conduzir a bola, é coisa que o Léo Moura faz, entrando da direita para o meio, para desafogar, porque as laterais são sempre pressionadas, o Grêmio não consegue se desvencilhar da marcação. O primeiro tempo o Grêmio não existiu, o Grêmio não tem saída de bola, o Grêmio perdeu a velocidade, o Grêmio era o contra-ataque mais mortal que tinha aí. Inexiste o contra-ataque. Aquilo que eu digo sobre o passe do Douglas que dava velocidade, né? Porque o time saía jogando pelas laterais, muitas vezes pelo meio, com saída de bola com o Jeromel, e dava um toque, dois e procurava o Douglas pifava, e o Douglas abria e possibilitava tabelas, porque os jogadores do Grêmio têm habilidade. Bolanhos, o Luan, próprio Everton, até o Pedro Rocha, são os caras que sabem driblar. Everton e Pedro Rocha, assim, inclusive Pedro Rocha às vezes é muito prejudicado com esse esquema novo, dessa maneira que tá jogando, porque ele fica de costa pro zagueiro. Mas é aquele detalhe, hoje errou um gol que não se erra. De novo. Então, assim, tem essas coisas, só que são jogadores de grupo. Tem jogadores que podem estrear, como o Beto Silva, que eu tô louco pra ver jogar. Eu tô louco porque eu sei da qualidade dele. Né? Então, assim, o que eu vejo é um grupo. O que eu vejo é o time que não consegue, falta algum encaixe. O primeiro tempo o Grêmio não existiu. Não existiu. A gente vê individualidade. A gente vê o toque de bola do Grêmio não é com aquela segurança. E outra, eu senti de novo muito preciosismo no primeiro tempo. Agora no segundo tempo, eu acho que depois de toda uma mijada do Renato em cima desses caras aí, os caras voltaram um pouco melhor, o toque de bola melhorou. Claro, com a expulsão do Lucão, se não me engano, né? Do Cruzeiro, justíssimo, inclusive o Grêmio conseguiu tocar mais a bola. Inclusive eu queria dizer que o que eu falo sobre a gente ver as individualidades, que o primeiro gol do Grêmio foi totalmente individual. Só que o segundo tempo, além do Grêmio ter voltado melhor, porque é o que eu digo, eu vejo a qualidade no meio. É difícil esse esquema sem o 10. Ainda mais com jogadores que não, na minha opinião, não são do meio, a não ser com exceção do Luan e o Ramiro. São jogadores que, tipo, Bolanhos não é dali, e ainda assim com todo o futebol que esse cara tem. Eu falei que esse cara ia jogar bola, ele ainda consegue jogar no meio. E o gol saiu da onde? Da individualidade do melhor jogador do Grêmio no momento. Bolanhos. Então assim, ó, veja as individualidades. Falta o encaixe. Então, claro que eu vou repetir de novo, a condução de bola quase não existe, porque são tudo jogadores de pegar a bola e ir para cima e tabelar, não jogador para conduzir bola. O Léo Moura fez isso muito. Né? Às vezes então assim, ó, o Grêmio melhorou no segundo tempo, e as coisas boas que eu vi no segundo tempo foi assim, ó, primeira ideia de um 10, o Lincoln entrou muito bem de novo. Inclusive deu passe pro segundo gol. As tabelas começaram a acontecer. A substituição com a entrada do Cortez no lugar do Marcelo Oliveira não é só cansaço. O Renato tá vendo os setores. Ele já dá uma ideia de que, daqui a pouco o Cortez sobe. E deu muita velocidade ao Grêmio pelo lado esquerdo. O Grêmio não estava mais conseguindo jogar pela direita. Inclusive, o Léo Moura teve seus avanços, suas tentativas de cruzamento, só que o Léo Moura hoje foi muito mal na marcação, inclusive então, o pênalti, aquele que não foi, mas que poderia ter sido, sai dos pés dele, de preciosismo, de querer, de sendo esmagado, bom, agora é a hora do balão, né? Chega e dá um balão, né? Não tá mais dando pra sair tocando a bola. Não. A cagada foi dele. Mas assim, ó, inclusive digo, eu acho que realmente o titular é o Edilson. Léo Moura, bom jogador,
entende futebol, é bom veterano, é uma alternativa, pode jogar como titular, né? Não é um cara nulo, muito pelo contrário, entende do riscado. Quando o time encaixar, vocês vão ver muitos jogos onde o Léo Moura provavelmente pode ser o destaque ou um dos destaques, mas o Edilson, só que aquele detalhe tá voltando, tudo essas, o Grêmio deu muito azar com essas lesões. Mas no segundo tempo, assim, o que eu gostei foi isso. O Grêmio melhorou, o Cortez, não vou dizer que jogou tão bem assim, mas já deu a ideia de uma substituição para a lateral esquerda, que o Grêmio precisa dos laterais. E gostei desse do Lincoln, que numa dessas, esse guri entra aí e resolve o problema do 10, só que aí de novo aquela instância lá. Fica refém de um 10 e só tem um. Né? Então é mais ou menos por aí. Agora vem o Grenal, que agora é só o que interessa, né? É o Grenal. E às vezes vem surpresa em Grenais, né? Grenal é o nosso clássico aí. Nós temos que meter, né, os coreanos, esse fudido aí, esses larapos fudidos aí, né? Esse pé de chinelagem aí, vão se fuder. Então, às vezes dá muito esquema novo, dá muita surpresa, dá muita. E eu vou dizer uma coisa, tia, eu levo fé no Renato, eu vejo gente dizendo que o Renato é treinador e eu levo fé, cara. Até então, assim, tudo que ele fala tem coerência. Então, o problema é quando os treinadores, que isso aconteceu até com o próprio Roger, quando tu vai pra coletiva, independente de vitória ou de derrota, principalmente depois da derrota, que a gente quer explicação, né? Ou quer, assim, uma consciência de que jogaram mal. E os caras, como eu falo, então eu não entendo nada. Não, tu entende o que o Renato falou, inclusive quero dar mérito à entrevista dele, onde ele diz que vem agora a folga, sair e a semana para trabalhar, e ele corrigiu os erros, que ele sabe os erros que tem que corrigir. E tu não vê aquele bruxismo que eu tinha medo dele, porque já sugestiona aí um Cortez no bafo do cangote do Marcelo Oliveira, que parecia que ia demorar muito até isso acontecer. Não. Tá aí, né? Então, assim, ó, o que eu digo é isso. O Renato agora tem um quebra-cabeça aí, que veio o nosso centroavante. Eu não fiz vídeo sobre a chegada dele, porque eu até meio falei que ele poderia vir. A gente sabe quem é o Lucas Barros aí. E provavelmente tudo se regulariza, ele joga o Grenal, tá pronto para jogar, para meter gol aí. É o homem que vai. Então, assim, ó, com a ideia agora do 9, inclusive queria dizer que o vice-presidente de futebol também falou em contratações, duas aí, estão atrás. Vamos ver o que se apresenta, né? E só que preocupa esse futebol ruim e inexistente do Grêmio. Preocupa aquilo que eu dizia, nós tínhamos um time pronto para com acréscimos e queríamos contratações tipo a do Lucas Barros e perdemos jogadores. E perdemos jogadores que já que são novidade, como o Beto Silva. O Jael aí vai ficar com esse estigma de que não presta para nada, porque no fundo também não vimos jogar direito, nunca um esquema certo para ele, e talvez nem tivesse espaço. Agora existe um 9 confirmado, a gente sabe quem é, e vale a pena arriscar na mudança do esquema. Então vamos para o Grenal, os 3 pontos foram válidos, me preocupa o futebol inexistente que o Grêmio apresenta, me preocupa a falta de tempo para o encaixe, com que esquema vamos jogar, mas também tudo não está perdido, os jogadores são de qualidade e é num jogo como um clássico que o encaixe vem, é num jogo de um para o outro que as coisas começam a funcionar, a gente sabe, principalmente quem jogou até em colégio, que tinha seu time do colégio, jogava 1 ano, 2, 3 com o time até nem era muito bom, lá no segundo ano o cara já estava sempre com os mesmos caras, né? Até uma comparação meio real, é uma comparação real. Então o que eu digo, vamos pro clássico, tem essas preocupações aí, mas nós estamos com um time aí, né, galera? Vem mais contratação aí, só o problema é esse, falta o encaixe, falta acertar, o time já devia estar acertado. Mas vamos aí para agora tudo é Grenal aí. E vamos sábado aí pra detonar essa galera aí. Esse pau no cu aí. Desses coreanos fudidos aí. Pode crer. É isso aí, gremistada. Valeu os 3 pontos. Tamo lá em cima. E vamos pro clássico aí. Com o time um pouquinho já melhor aí. Se tudo der certo aí.
vai dar a encaixada que precisa aí para nós seguir no nosso em busca do Tri da América aí. Dale, Grêmio.